Ok, vamos direto ao ponto. A tecnologia invadiu a nossa vida. Isso é um fato. Mas a verdadeira questão é quem está no comando. Somos nós, que usamos os aparelhos com intenção, com um propósito? Ou são eles que ditam nossos hábitos, nosso humor e até as nossas relações? E olha, o nosso objetivo aqui não é a abstinência. Isso seria até irrealista nos dias de hoje. A palavra-chave é mestria. É sobre aprender a usar essa ferramenta, que é incrivelmente poderosa, para construir pontes com o mundo e com as pessoas à nossa volta, e não para levantar muros invisíveis. Isso é muito importante, porque olha só esse dado da pesquisa Tiki Kids Online Brasil. 95% das nossas crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Isso dá 25 milhões de jovens navegando nesse mundo digital que é super complexo. Dominar essa ferramenta virou uma habilidade essencial para a vida. Mas como tudo na vida, o uso excessivo tem um preço. E o primeiro a pagar a conta, sem dúvida, é o nosso próprio corpo. Ele simplesmente não foi programado para essa vida digital constante. E aí, ele começa a reclamar. E as consequências a gente já conhece bem, né? Dores no pescoço, nas costas, os olhos ficam cansados. Mas isso não é só um desconforto. Pensa nisso como um sinal de socorro que o nosso corpo está indo. E um desses sinais de socorro já tem até nome: pescoço de texto. Parece brincadeira, mas é sério. Quando a gente inclina a cabeça para olhar o celular, o peso sobre a nossa coluna aumenta de uma forma absurda. É um peso literal que o mundo digital coloca sobre os nossos ombros. E os olhos também sentem. A gente pisca menos, o que causa secura e cansaço. Para combater esse cansaço visual, os especialistas recomendam um exercício super simples. É a regra 20-20-20. Pensa nisso como uma ginástica para os olhos, sabe? É uma pausa pequenininha, mas que faz uma diferença enorme para a saúde dos seus olhos no longo prazo. Mas o impacto vai muito além do físico. As telas mexem diretamente com o nosso cérebro, com as nossas emoções e principalmente com o desenvolvimento das crianças. Estudos bem recentes, inclusive um publicado em 2024, mostram uma ligação muito clara entre o tempo excessivo de tela e esses desafios. Pensa num cérebro que ainda está se formando. A exposição a tanto conteúdo passivo, hiperestimulante, pode acabar atrasando o desenvolvimento de funções que são essenciais. E aqui está a grande armadilha. Sabe quando a criança fica frustrada ou entediada e a primeira reação é dar uma tela para ela se acalmar? Pois é. Quando isso vira o padrão, ela não aprende a lidar com essas emoções. Agora vamos falar de algo fundamental. Como é que esse hábito todo afeta a maneira como a gente se conecta com os outros, a nossa empatia? Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o que a gente perde na comunicação digital. Pensa só, 93% da nossa comunicação cara a cara não é o que a gente fala, mas como a gente fala. É o tom de voz, a expressão facial, os gestos. Na tela sobra o quê? Basicamente o texto, a maior parte da mensagem. O contexto emocional se perde no caminho. A empatia é um músculo, e com menos treino, ele enfraquece. E o resultado é esse paradoxo dos nossos tempos. A gente está super conectado digitalmente, mas muitas vezes completamente isolado de quem está ali, do nosso lado, na mesma sala. Quantas vezes a gente não vê famílias jantando juntas, mas cada um no seu próprio mundo digital? Então, como é que a gente faz para demolir essas paredes e assumir o controle de novo? A solução não é proibir, mas sim gerenciar. A resposta está numa caixa de ferramentas, com estratégias práticas e conscientes. O ponto de partida é construir um ambiente seguro em casa, baseado nesses 4 pilares. E presta atenção que tudo começa com o diálogo e a confiança. Essa é, de longe, a ferramenta mais poderosa. Uma ferramenta-chave aqui é ensinar pensamento crítico. Em vez de só consumir passivamente o que aparece na tela, a gente tem que ensinar nossos filhos a serem detetives de conteúdo, questionar a fonte, reconhecer quando estão tentando manipular a gente com emoções fortes, cruzar informações. Isso é habilidade essencial para a cidadania digital hoje. Mas nada disso funciona sem diálogo e negociação em família. Não adianta só proibir. É preciso oferecer um mundo offline que seja tão ou mais interessante que o digital. É criar uma vida real que consiga competir com o apelo das telas. E a chave para isso é a criatividade. O Pote das Ideias é um exemplo ótimo. São atividades simples que não custam nada, mas que fortalecem os laços da família, estimulam a imaginação e, o mais importante, criam memórias afetivas de verdade, sabe? E vamos lembrar de uma coisa.
As crianças seguem o exemplo, não o conselho. Se os pais não largam o celular na mesa de jantar, é irrealista esperar que os filhos façam diferente. A mudança para uma relação mais saudável com a tecnologia começa com os hábitos dos adultos. Ponto final. Para a gente terminar, fica essa reflexão. A mudança não precisa ser radical, não precisa acontecer da noite para o dia. A jornada para um uso mais consciente da tecnologia começa com um único passo: